Vamos ler? Diz-nos assim a Bíblia Sagrada nesta hora: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre outeiros, e concorrerão a ele os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E julgará entre muitos povos, e castigará poderosas nações até muito longe. E converterão as suas espadas em enxadas, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor, nosso Deus, eternamente e para sempre. Aleluia! Somente até aqui, vamos nos sentar, muito obrigado. Você pode dizer glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor, que o Senhor nosso Deus nunca nos deixe faltar a sua santa palavra. Amado e querido irmão e irmã que está aqui no nosso templo, você que nos assiste através da nossa transmissão online, a palavra do Senhor hoje nos traz à memória um texto que não é muito conhecido, e até ouso dizer, em um livro que também não é muito conhecido. É mais comum nós ouvirmos e sabermos encontrar na Bíblia livros populares como Salmos, os Evangelhos, Cartas de Paulo, Jeremias, Isaías, que são livros grandes do Antigo Testamento, então é fácil de encontrar. Gênesis, que é o primeiro. Quando eu falo aqui, procure e abra a Bíblia em Gênesis, tem muita gente que fala: oba, esse eu acho facinho, porque é só abrir o comecinho da Bíblia, né? Mas este livro, ele é muito importante, porque este livro de Miqueias, ele é um livro que conta um período profético de um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Considerado profeta menor, não pela sua importância, mas porque o número de capítulos do seu livro não é tão grande, são apenas 7 capítulos. Mas o conteúdo deste texto, o conteúdo deste livro, ele é tão importante como qualquer outro da Bíblia Sagrada. E mais ainda hoje, o texto que nós separamos, a perícope que nós vamos meditar, que vem falando de um projeto de Deus para a humanidade. Mas que ousado, pastor, você está me dizendo que em 5 versículos está descrito um projeto de Deus para a humanidade? E eu vou dizer sim, é isso que está descrito nesses 5 versículos. E por quê, pastor? Porque nesses versículos o profeta de Deus, Miqueias, que era quem falava em nome do Senhor, no meio do seu povo, no meio dos seres humanos, ele vem falando de pessoas que viriam adorar a Deus. E é interessante que neste período bíblico, e não somente no Antigo Testamento, no Novo Testamento ainda é assim, você vai encontrar o povo judeu com uma prática que é muito comum em algumas religiões, chamada exclusividade salvífica. É um nome estranho, mas eu vou explicar o que é. Exclusividade salvífica. O que significa? A salvação só está acessível a nós, ela pertence só a nós, só nós seremos salvos, só quem é da nossa etnia, da nossa nação é que será salvo. Hoje em dia isso ainda acontece, mas não somente com religiões, até com algumas igrejas. Você vai conhecer algumas igrejas evangélicas que vão hoje ainda pregar a exclusividade salvífica, dizendo que somente eles é que são salvos. Mas eu dou graças a Deus que a minha Bíblia fala que todo aquele que confessar o nome de Jesus será salvo. Ô glória! Então
Então eu e você temos sim acesso a essa salvação. Mas por que eu estou falando isso? Nós estamos nos dias de Miqueias. Miqueias está anunciando a um povo que acredita que só eles é que são salvos, e Deus usa o profeta para dizer: virão dias, nos últimos tempos, daqui a muitos e muitos anos, sabe o que acontecerá? As nações se levantarão e virão adorar no Monte Santo de Deus, virão adorar em Jerusalém. Jerusalém, cidade sagrada para os judeus, onde fora construído o templo de Salomão, depois da reconstrução, o templo de Zorobabel, lugar onde todos os judeus peregrinavam anualmente para poderem prestar culto ao Senhor. Enquanto se fala então de Jerusalém, nós estamos falando do coração, da onde sai a palavra de Deus. E o profeta Miqueias diz: virão dias, e esses dias haverá pessoas de várias nações que estarão adorando a Deus. E isso é tão impressionante, que esta palavra, sem nós sabermos, falava de nós, falava de mim e de você. Porque que eu saiba, nenhum de nós aqui somos descendentes diretos dos judeus. Nenhum de nós aqui somos judeus de sangue, judeus de genealogia. Então, se somente a salvação alcançasse aos judeus, se fosse algo exclusivo aos judeus, então nenhum de nós alcançaríamos a salvação. Nenhum de nós teríamos o direito de dizer: vamos viver eternamente com Deus. Mas pelo sacrifício de Jesus, pela pregação de Jesus Cristo, e principalmente pela sua ressurreição, toda a humanidade foi alcançada pelo amor do nosso Deus, através de Jesus Cristo. E por isso eu repito: todo que confessar o nome de Jesus, seja no Brasil, na Irlanda, na Escócia, na China, na Austrália, em Moçambique, Estados Unidos, Chile, Japão, Afeganistão, Turcomenistão e qualquer outro cristão que seja para lá, onde alguém confessar o nome de Jesus, será alcançado pela salvação do Senhor. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus? Mas preste atenção: o fato de ser alcançado pela salvação não significa participar da salvação. Mas que frase esquisita é essa, pastor? Como que alguém pode ser alcançado pela salvação e não participar da salvação? Eu vou dar um exemplo simples, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Eu uso esse exemplo no CBTA, quando eu dou aula de princípios teológicos, de teologia sistemática, e eu acho que é um exemplo muito claro para a gente entender. Todos nós conseguimos entender que nas ruas das grandes cidades, hoje em dia até em quase todas as cidades, existem os postes, e nos postes estão estendidos fios. E o que passa naqueles fios que estão estendidos nos postes? Eletricidade, é isso ou não? Então, em qualquer rua praticamente que você for de uma cidade, a eletricidade está passando nos fios da rede elétrica, nos postes da rua. A eletricidade está lá. E nós estamos morando na rua. Não, na rua não, nós estamos morando numa casa que fica naquela rua, certo? E nós queremos que a eletricidade entre na nossa casa. O que nós temos que fazer? A eletricidade já está passando ali na rua. O que nós temos que fazer para a eletricidade entrar na nossa casa? Nós temos que fazer uma ligação, não é isso? Eu não sou da parte elétrica, não entendo tecnicamente das questões, mas eu sei, diácono Evandro, que eu tenho que fazer algum tipo de ligação para ter acesso, para estar ligado à eletricidade que está disponível. Ela está lá na rua, ninguém pode dizer: não tem eletricidade nessa rua. Tem, está lá nos postes, não, nos fios, né? Melhor dizendo, está lá nos fios. Só que, para eu ter acesso, para eu participar e usar os benefícios da eletricidade, eu tenho que me ligar à rede de energia. Quem entendeu o meu exemplo, diga amém. Todo mundo entendeu. A eletricidade está
à disposição de todos, lá na rua. Mas para eu usá-la, eu preciso me ligar a ela. Voltando à frase que eu falei anteriormente, a salvação está disponível para todos. Diga amém. Então a salvação, no exemplo que eu dei, qual é? O que é a salvação? É a eletricidade que está na rua, que está nos fios, à disposição de qualquer um. Só que para participar da salvação, para participar da energia, o que nós temos que fazer? Uma ligação elétrica. Para participar da salvação, o que nós temos que fazer? Uma ligação através do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos nos manifestar e dizer, eu quero viver a salvação de Cristo. Porque olha o que diz o versículo 5, eu estou falando tudo isso para explicar um versículo que é o versículo 5, que diz assim, porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus. Olha o que diz essa profecia, entenda, a salvação estaria à disposição de todos através de Jesus, amém? Só que mesmo assim, muitas pessoas iriam seguir deuses falsos. Mesmo assim, como diz aqui, cada nação iria seguir o seu Deus. Cada pessoa, cada povo, cada família, mesmo com a salvação de Cristo à disposição das pessoas, ainda assim, haveria pessoas que seguiriam outros deuses. E aí você vai dizer para mim, pastor, mas como é possível, com a salvação de Jesus à disposição de todos, e ainda ter pessoas que não seguem a Jesus? Eu vou falar para você, realmente é difícil de entender, mas é o que acontece. Você, por exemplo, conhece várias pessoas, amigos, pessoas, colegas de trabalho, familiares, que você pensa assim, eu não acredito como aquela pessoa da minha família serve a um Deus falso. Como aquela pessoa caminha por um caminho errado, como aquela pessoa invoca até mesmo entidades malignas, pensando que está fazendo algo certo e está fazendo algo errado. Eu não entendo como isso acontece. Mas a profecia já dizia nos dias de Miqueias, mesmo com a salvação à disposição de todos, haveria muita gente que buscaria falsos deuses. Mas a profecia também diz, versículo 5, completando, mas nós, Miqueias está falando de quem? Daqueles que entenderam o valor da salvação, aqueles que querem viver a salvação de Cristo, aqueles que querem ser abençoados. Ele diz, mas nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus, eternamente e para sempre. Aleluia! Mesmo que outras pessoas escolham outros caminhos, nós sabemos o caminho que nós escolhemos. Sabe, amados, nós somos cercados por diversos relacionamentos, e é muito bom ter relacionamentos. Nós nos relacionamos com os nossos familiares, e é muito bom que você tenha harmonia familiar, que você se relacione bem com os seus familiares. Nós temos relacionamentos conjugais, marido e esposa, previamente noivo e noiva, previamente namorado e namorada, relacionamentos que são afetivos. Nós temos relacionamentos de amizade. Eu não sei quantos amigos você tem gente que tem muita facilidade de fazer amizade, tem gente que é mais restrito, mas pelo menos 1 ou 2 amigos eu sei que você tem. Relacionamentos na igreja, nós temos diversos relacionamentos. E nesses relacionamentos que nós temos, muitas vezes, nós nos relacionamos com pessoas que creem de uma forma diferente da nossa, que creem num Deus diferente do nosso. E sabe o que às vezes pode acontecer, que é o grande risco? Você começar a conviver com alguém que professa outro tipo de fé, e você ser induzido, tentado a começar a acreditar no que o outro acredita. Por exemplo, você vai conviver com alguém que vai falar para você, olha, eu acredito em anjo da guarda. Hoje eu fui atravessar a rua, o carro passou pertinho de mim e não aconteceu nada. Sabe o que foi? Meu anjo da guarda estava comigo. Eu fui comprar lá alguma coisa no sacolão,
esqueci a minha bolsa lá. E quando eu voltei, a bolsa estava no mesmo lugar, ninguém pegou. Sabe o que foi? O anjo da guarda guardou a minha bolsa. E você começa a ouvir isso, e de repente você vai começar a ser influenciado, a se contaminar com esse tipo de crença. E daqui a pouco você vem na igreja e começa a orar: Senhor, manda o teu anjo da guarda para me proteger. E Deus não vai mandar anjo da guarda nenhum. Ele vai mandar anjos para nos guardar, mas não um específico, falar assim: olha, vai lá e guarda a Alice, viu? Esse é seu anjo da guarda. Mas o anjo da guarda tem que ser do tamanho dela, vai ser um anjo menorzinho assim, né, Alice? Não precisa ser muito grande também, né? Se for pequenininho, dá para guardar. Agora, se for uma pessoa maior como Evandro, aí o anjo da guarda já tem que ser bem grandão, né? Porque ele já trabalha na área de segurança. Imagina o anjo da guarda do Evandro, bombadão, né? Todo trincado ali, já pensou? Tinha que, até para voar tinha que ter mais asa, porque ia ser pesado. E a gente começa a dar ouvidos a isso. E hoje, amados, é muito importante que você entenda essa palavra, porque a profecia de Miqueias diz: entenda, a salvação de Cristo está à disposição de todos, mas nem todos se ligam em Jesus, nem todos fazem um contato com Jesus e começam a seguir outros deuses. E nós precisamos escolher o nosso caminho. O meu caminho, o teu caminho já foi escolhido. Nós escolhemos seguir a Jesus Cristo. Escolhemos seguir ao Senhor e não vamos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ah, pastor, mas a coisa está difícil. Me ensinaram lá no trabalho que se eu começar a jogar sal em cima do ombro quando eu saio de casa, a coisa vai começar a melhorar. E como a coisa está feia, fala a verdade, quando está tudo bem a gente não procura isso, diácono Zé. Mas quando a coisa está ruim, né, Branca? E aí começa a falar, dá um monte de receita, né? É igual quando fica doente, você já viu? Você dá um espirro, 2, 3 espirros sequenciais. Alguém já fala para você: isso aí é gripe, viu? Toma um chazinho de camomila quente para dormir. Ou então toma um Doril. Olha eu fazendo propaganda e o Doril não está me pagando nada, né? Toma um remédio. Olha, chá de erva cidreira é o melhor que tem, né? Ou então você fala assim: estou com um problema de cólica, eu acho que é pedra nos rins. Ah, já sei, toma um chazinho de quebra-pedra, né? Todo mundo tem receita, não tem? E a gente começa, nada contra o chá de quebra-pedra, pode tomar um chazinho de erva doce, não é problema não. O que eu estou falando é que a gente vai dando ouvidos, a gente vai sendo influenciado por pessoas que confessam outras profissões de fé, que adoram outros deuses, e você tem que escolher. Lembra lá no pé do Monte Horebe? Moisés sobe 40 dias, não volta. O que o povo fez? Construiu um bezerro de ouro. Eles foram obrigados, Viviane, a fazer isso? Não. Eles só tiveram 40 dias da ausência de Moisés, mas com certeza, olha, presta atenção, o diabo sempre vai mandar um agente para falar uma abobrinha, uma bobagem na orelha da gente, quando a coisa está ficando difícil. E algum agente do diabo falou lá para Arão, né? Falou: ó, Moisés não vai voltar mais. Olha, o tempo que ele está lá, ele já é idoso, né? O velhinho subiu, não vai descer o velhinho não vai aguentar. Então vamos fazer um bezerrinho aqui, vamos fazer como a gente fazia lá, vamos fazer uma adoração. E não é que contaminaram até Arão, diaconisa Osana, que depois viria a ser o sumo sacerdote, até ele foi contaminado. Então, meu irmão, eu quero dizer para você nessa noite, você que está me assistindo agora, não seja contaminado pelas coisas que você ouve, escolha o teu caminho. O nosso caminho é seguir a palavra de Deus, é seguir a Jesus Cristo, e deste caminho não iremos nos desviar. Por isso que Miqueias diz: mas nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus, eternamente e para sempre. Eu dou glórias a Deus, que até os dias de hoje, 2025 anos depois de Cristo, ainda existem pessoas na face da terra, que escolheram e têm escolhido seguir o nome do Senhor Jesus Cristo. Dou glória a Deus que ainda existem jovens, ainda com essa juventude tão contaminada que existe hoje, com meios de contaminação imensos,
ainda existem jovens, adolescentes, ainda existe uma moçada que está falando: eu escolhi seguir a Jesus Cristo. Mesmo com as dificuldades da vida, às vezes vem o problema, vem a enfermidade, às vezes vem a situação financeira precária, às vezes vem as decepções. E mesmo com tudo isso, você que podia largar tudo, abandonar tudo e falar: ah, esse negócio de igreja não está dando certo, esse negócio de Jesus não está dando certo, eu vou procurar outro caminho. Não, você não fez isso, você permaneceu. E eu quero glorificar a Deus, porque você ainda é um daqueles que permanece seguindo o caminho de Jesus. E nós precisamos fazer isso, como diz aqui a palavra: nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus eternamente, é até o fim. Não deixe acontecer com você, para nós encerrarmos o sermão, o que aconteceu com o grande rei Salomão, sábio, uma pessoa com uma sapiência fora do comum. Diz a Bíblia que ninguém foi tão sábio quanto ele, a não ser Jesus, mas humanamente falando, ninguém teve tanta sabedoria. E mesmo Salomão, nos últimos dias, pastor Gabarron, ele se rendeu. Que pena, que pena. Eu espero que isso não aconteça com você, que você que escolheu a seguir Jesus hoje, que amanhã você continue com Jesus, que daqui a 1 ano você continue com Jesus, daqui a 5 anos, 10 anos, continue com Jesus, daqui a 30 anos, continue com Jesus, daqui a 50 anos, continue com Jesus, até o fim da tua vida, continue com Jesus Cristo, porque este é o caminho que a Bíblia Sagrada nos revela como verdadeiro. O texto é a profecia que falava sobre os gentios que viriam adorar a Deus, porque nesse período a adoração era só para os judeus, e na profecia fica claro: virão várias nações, e do mundo inteiro hoje nós podemos dizer que em qualquer lugar do mundo você encontra alguém falando: eu sou de Jesus Cristo. E que você possa seguir este caminho até o fim. Não desista, não se desvie dele, não se afaste dele, mesmo com as dificuldades, mesmo com as perseguições, mesmo com as decepções, permaneça, porque não há outro caminho que leva à salvação. A salvação está à sua disposição, mas você tem que se ligar a ela. E para você se ligar a ela, a ligação se chama Jesus Cristo, nosso Salvador. Esteja com o Senhor para sempre, e eu tenho certeza que a vitória está garantida nesta vida e na vida vindoura, a vida eterna no céu com o Senhor Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor e a palavra de Deus para nós esta noite.